Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, terça-feira, dia 21 de maio, tempo comum. Seja muito bem-vindo, amado irmão e irmã, diletos internautas. Estamos iniciando um novo tempo litúrgico que fala sobre a vida pública de Jesus. A cor verde, que significa esperança, no sentido de que estamos aguardando aquele que veio, que vem e que virá. Jesus, hoje no Evangelho, parece não querer ser incomodado, porque junto com os discípulos 12, ele quer ensinar, ele quer advertir, ele quer orientar, preparar o seu grupo para a missão, a fim de que a igreja possa dar continuidade à missão salvífica. Jesus veio formar um novo povo de Deus, uma nova aliança, a partir do sangue e água que jorram do seu coração misericordioso. Se diz inclusive que ali nasceu a igreja, do lado de Jesus. O sangue que dá a entender, que fala sobre a vida, a Eucaristia, que proporciona a nós a vida eterna. A água, símbolo do batismo, fonte inesgotável que jorra para a vida eterna, que é um critério, inclusive, para a nossa salvação, onde é considerado o sacramento porta, porque dá acesso aos outros sacramentos. E naquela ocasião, com os discípulos, Jesus fala simplesmente aos 12 que estavam com ele sobre o que iria acontecer. Ele relata sobre a sua paixão, falando inclusive da sua morte, mas também da sua ressurreição, que iria acontecer no terceiro dia. E a partir deste ensinamento, Jesus dá uma lição de humildade e serviço. No entanto, os discípulos que tinham formado outra ideia acerca do futuro do rei do Messias não compreendiam estas palavras e temiam interrogá-lo, porque na cabeça dos discípulos pensavam que o Messias seria triunfante, um rei poderoso no sentido mundano deste mundo terreno, que iria governar as nações, uma espécie de libertário político. Mas eles ainda estavam sendo formados, não compreendiam e ficaram sem querer interrogar nosso Senhor. E no caminho Jesus percebe e sabe ler os corações e pergunta o que os discípulos estavam discutindo no caminho. Jesus fala de serviço, de entrega, de doação de vida, de oblação, mas eles estavam discutindo quem era o maior. Veja só, um pensamento ainda deste mundo, da lógica materialista. O coração deles, certamente ainda não totalmente voltado para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Isto Jesus pergunta quando eles chegaram a Cafarnaum, mas eles ficaram calados. E nosso Senhor Jesus Cristo aproveita para dar uma lição significativa aos discípulos. Chama os 12 e diz que quem quiser ser o primeiro deve ser o último e aquele que serve a todos. E utiliza uma criança que está ali nas proximidades para mostrar que para acolher Jesus, o reino, é como se acolhesse uma criança. O que nos diz tudo isso?
meditando sobre este evangelho de hoje, como aplicar na nossa vida. Qual ensinamento podemos tirar para a nossa vida hoje? Eu como padre, você como casado, casada, vocacionado, vocacionada, consagrado, consagrada. Você, dileto ouvinte que me acompanha, que me escuta, veja que Jesus recorda-nos que a lógica de Deus é sempre outra em relação à nossa, como o próprio Deus revelou pela boca do profeta Isaías. 55:8 vai dizer: os meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu. Por isso, seguir o Senhor exige sempre do homem uma profunda conversão de todos nós, uma mudança no modo de pensar e de viver. Requer que abramos o coração à escuta, para nos deixarmos iluminar e transformar interiormente. Então, esta palavra, primeiramente, deve ser para mim, para você, diretamente. Não pensar em alguém que não esteja vivendo o princípio do Evangelho, alguém que não esteja sendo humilde, que não esteja de fato valorizando o outro. Não, vamos pensar em nós, a partir desta palavra. O que Deus tem a me dizer? Será que eu preciso ter um coração manso e humilde semelhante ao de Jesus? Será que eu estou preocupado com as coisas materiais deste mundo, buscando crescer, sucesso, passar por cima do outro? Será que de algum modo eu não tenho um certo ciúme no meu coração, desejo de vanglória, de aparecer, de me envaidecer? Será que eu tenho de fato escolhido o caminho do serviço, da doação aos irmãos sem interesse? Qual o motivo do meu serviço, da minha missão na igreja, no mundo? Então é preciso a gente ir se questionando a partir deste ensinamento de nosso Senhor. Um ponto-chave em que Deus e o homem se diferenciam é o orgulho. Em Deus não há orgulho, porque Ele é toda a plenitude e está totalmente propenso para amar e dar a vida. Em nós, homens, ao contrário, na humanidade, aqui homem, mulher, o orgulho está intimamente arraigado e exige vigilância e purificação constantes, porque a nossa carne é tendenciosa ao pecado, à inclinação do mal. Muitas vezes nem nos atentamos para as nossas atitudes e comportamentos que são mesquinhos, onde falta humildade em nossas relações. Por isso a importância de se deter neste evangelho de hoje, fazer um bom exame de consciência se for necessário, e é necessário que todos os dias a gente faça uma avaliação de nossa própria vida, não na vida do outro, da minha vida, como eu posso corresponder a este apelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não nega o desejo existente no coração humano de ser grande, de ser o primeiro. A gente sempre quer os primeiros lugares, que as pessoas nos admirem, que nos elogiem. A gente quer um lugar de destaque, não é assim? Mas é preciso imitar Deus nas suas atitudes. Por isso Jesus até ensinou que aprendêssemos dele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nesse sentido, trata-se de imitar o Filho do Homem no seu mistério pascal, ou seja, morrer e ressuscitar, entregando-se por amor. Esta é a lógica do Evangelho. Eu preciso matar aquilo que é carnal em mim para ressuscitar com Cristo para esta vida nova. Sair desta situação de pecado, de orgulho, de vaidade, até mesmo excessivo, para dar lugar ao reino de Cristo em meu coração, que é esse, da abertura, da
A alegria do Evangelho em colocar-se para o serviço da humanidade. E para servir a todos é preciso morrer a si mesmo, aos próprios interesses, aos critérios de poder e de grandezas humanos. Quantas pessoas querendo um lugar de destaque e, se preciso for, passar por cima do outro. Isso não vem de Deus, não é evangélico, não é o que Jesus está nos ensinando. De tal modo que servir a todos é acolher a uma criança pelo valor que nela existe. É empregar tempo no serviço àqueles que, como uma criança no tempo de Cristo e hoje, não têm importância, não podem dar recompensa, não têm meios de compensar as nossas ações feitas. Quem entendeu realmente este ensinamento de Jesus Cristo começa a ver as coisas de modo diferente, não mais na visão meramente humana. Em vez de pensar em si mesmo, começa a ver a necessidade do próximo. É o que está acontecendo, por exemplo, em nossa realidade hoje, no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas se mobilizando de algum modo para ajudar neste espírito humano, e muitos movidos pela graça de Deus sem interesse, até mesmo de querer aparecer. E é urgente que lutemos para superar nossas limitações humanas, que sejamos mais dedicados, pacientes, perseverantes, capazes de escolher umas coisas e desistir de outras. Embora saibamos que, por outro lado, também há muitos na região do Rio Grande do Sul usando de má fé, abusando até mesmo de crianças. É lamentável ter que dizer isso, é triste. E tudo isto é fruto do pecado, de um coração fechado para as realidades sobrenaturais. Que Cristo reine, que Cristo possa imperar nos corações. Por isso Nossa Senhora pede que rezemos pelos pecadores, pela paz no mundo, porque sem Deus só há escuridão, morte, desilusão, o pecado prolifera e precisamos de fato assumir Deus em nossa vida, jogar a água que vem de Deus, mas eu preciso beber desta fonte inesgotável da vida eterna, que vem do coração de Jesus. Pedir a nosso Senhor este coração dócil para a ação do Espírito Santo, porque podemos até nos perguntar em nós o que fazemos para sermos melhores diante de Deus. Há diariamente combates no nosso coração, cada qual luta na sua alma contra uma turma da pesada. E quais são, Padre, os inimigos que a gente deve, ou que a gente enfrenta e que deveria saber? Eu posso aqui citar, por exemplo, a soberba, que é o pior pecado capital, que foi o pecado até mesmo dos anjos, de querer ser como Deus, como aconteceu, por exemplo, na Torre de Babel, que nós escutamos no dia de Pentecoste, no sábado, na vigília, onde homens queriam construir uma espécie de prédio para atingir o céu, mas sem Deus, e não deu certo. Então, um outro inimigo, a vaidade, o outro, a avareza, aquele desejo desordenado por causa do dinheiro, a gula, a sensualidade, a preguiça, tantos outros defeitos. E todos temos defeitos e misérias, uns nisso, outros naquilo. O apóstolo São Tiago ensina: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Os discípulos ainda acho que não estavam atentos a isso, porque eles estavam discutindo quem era o melhor ali no grupo, não é? E a gente se questiona: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas?
São Tiago, capítulo 4, versículo 1, vai dizer: não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Pois é, amados irmãos e irmãs, o nosso coração muitas vezes não está voltado para Deus. Falamos de boca, meu coração está em Deus, mas a realidade é outra. E precisamos lutar para tirar os obstáculos e permitir que Deus atue em nossa vida. Já dizia Santo Agostinho, Deus nos criou sem a nossa participação. Não nos salvará sem a nossa participação. De modo que é preciso cooperar com o projeto de Deus, para que Cristo reine em nossos corações. E a luta é diária. Se mantivermos os momentos diários de oração, sem nos deixarmos levar pelo gosto, em viver a caridade, corrigindo as formas duras do nosso mau caráter, em realizar bem o trabalho e oferecê-lo a Deus, em cuidarmos da nossa formação cristã, em cumprir com pontualidade o dever, em buscar obedecer os mandamentos de Deus, tudo isso e muito mais, a nossa realidade será diferente. No entanto, para alcançarmos essa meta, para termos a visão sobrenatural das coisas, dos acontecimentos, precisamos da virtude da humildade. E a humildade não é mais uma virtude, é a virtude básica. Pela senda da humildade vais a toda parte, fundamentalmente ao céu. Mas até lá é uma escada. Jesus passou pela cruz por dificuldades, por sofrimento, por ser a verdade, por anunciar, denunciar as mentiras, pregar o reino. Assim como cristãos, como batizados, também temos esse dever. E devemos levar a sério, não de qualquer modo, brincando com a misericórdia de Deus. Caso contrário, não veremos os frutos, e Deus quer ver em nós os frutos de uma vida nova, de alguém que de fato se converteu, de alguém que pode se dizer que é de Deus sem precisar se envaidecer, porque nas atitudes é perceptível. E os santos nos ensinam a adquirir a virtude básica de nossa vida cristã. Vamos pedir, rezar esta jaculatória continuamente. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que Deus nos dê sabedoria, porque maior é aquele que serve. Na comunidade cristã, a única grandeza é a grandeza de quem, com humildade e simplicidade, faz da própria vida um serviço aos irmãos, sem interesse, sem buscar aplausos. É triste muitas vezes escutar de certas pessoas na comunidade cristã, na igreja, e dizer: olha, isso não funcionaria se não fosse eu. Eu que comecei esse grupo, ninguém faz como eu. Eu sou o responsável dessa missão. Eu criei tal movimento. Eu estou aqui deixando esta missão, mas eu que comecei, e assim por diante. Né? Isto revela uma pessoa imatura, de alguém que de fato quer reconhecimento, poder, glória. Que se não fosse aquela pessoa, nada daria certo. E não é isso. Mas é triste saber que existem pessoas assim em nosso meio, que querem reconhecimentos, vanglória, e não é o Espírito de Jesus. E dentro da igreja, infelizmente, há pessoas assim, de fato, que precisam de humildade. Veja que entre os discípulos eles estavam brigando para ver quem era o maior. Então não eram pessoas de fora, eram os próprios discípulos de Jesus. E Jesus adverte, ensina como nós devemos agir
na presença dele, o que nós devemos fazer. De tal modo que aquilo que nos deve mover é a vontade de servir, de partilhar com os irmãos os dons que Deus nos concedeu, sem mérito algum, graça de Deus. Assim sendo, para que sejamos grandes no céu e os maiores diante de Deus, nós temos que ser como crianças, pequenos, humildes aqui na terra, que depende da força do Pai para caminhar. Que Deus nos ajude e nos conceda um coração manso e humilde, semelhante ao vosso. Nos esforcemos, lutemos de fato para converter nosso coração, nossa mentalidade, para adentrar no mistério, na lógica de Deus. Que assim seja, que você tenha um santo e abençoado dia, uma boa terça-feira, que os anjos nos protejam hoje e sempre. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!